Espírito Santo de Deus, eu te rendo graças por cada família, por cada pessoa que está junto conosco, Pai, nesse programa para cima, nesse programa abençoado, em especial nesse período da palavra, porque eu sei que os corações, eles vão ser alcançados, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, declaramos com portas dos céus abertas na vida desse irmão e dessa minha irmã que está nos escutando agora. Em nome de Jesus, nós declaramos os favores de Deus acontecendo de forma veemente e violenta na vida desse meu irmão e dessa minha irmã que está me acompanhando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Se você crê nisso e está aqui nos acompanhando, em especial pelo nosso canal do YouTube, deixa o teu like, comenta alguma coisa aqui. Recebe essa palavra em nome de Jesus. A gente se acorda cedinho, vem todos os dias para trazer uma palavra abençoada para a sua vida. E você pode nos ajudar dando o teu like e compartilhando essa ministração com outras pessoas. Amém? Vamos ler o que tem na palavra de Deus. Eu estou lendo na versão NAA. Deixa eu colocar aqui na versão Revista e Corrigida, que é mais ao meio da Revista Corrigida, né? É a que é mais comum, diz assim. E diz assim, ó, versículo 10, deixa eu marcar aqui o 10 só para estar lendo ele. Diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Meu Pai do céu. Olha o que é que diz na versão VFL. Olha o que é que diz. O mesmo versículo. Vocês deverão trazer todos os dízimos e colocá-lo no tesouro do templo. Assim a minha casa terá alimentos. Vocês podem me provar nisso e confiar, se eu não deixarei de abrir as janelas do céu para derramar sobre vocês uma chuva de bênçãos, até o ponto que vocês tenham tudo de sobra. Eu vou trazer novamente para vocês esse versículo. Vocês deverão trazer todos os dízimos e colocá-lo no tesouro do templo. Assim minha casa terá alimentos. Vocês podem me provar nisso e confirmar, se eu não deixarei de abrir as janelas do céu para derramar sobre vocês uma chuva de bênçãos, até o ponto que vocês tenham tudo de sobra. Meu Deus do céu. Repita comigo, diga assim: meu Deus do céu. Ei, a ministração de hoje ela está alicerçada em 2 pontos. O primeiro é a obediência. O primeiro ponto da nossa ministração de hoje é a obediência. Quando a Bíblia nos traz aqui em Malaquias, trazei, está falando de um mandamento, de uma ordenança. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Trazei. Olhe, se der, se puder, olhe, se tiver como, arruma um tempinho e vem na igreja dar alguma coisa. Não está dizendo assim. Pablo, você está falando isso porque você recebe dinheiro da igreja. Não, amados. Se você congrega na igreja católica, dê o seu dízimo lá. Se você vai para a igreja evangélica, o seu dinheiro tem que estar lá. Mas eu sou da Assembleia, Pablo, eu tenho que dar o dízimo para o seu programa? Não. Algumas pessoas ofertam no nosso programa, mas é uma oferta. O dízimo você tem que dar onde você se alimenta. Quando você vai num restaurante que é bem servido por um garçom, que você tem que dar uma gorjeta de 10%, né? Muitas vezes forçada. Você dá ao garçom que lhe atendeu. Você não vai dar um outro garçom que ele não lhe atendeu, não fez nada por você. A mesma coisa da sua igreja. O seu dízimo é da sua igreja. Mas trazendo aqui o contexto mais amplo do versículo 10, vocês deverão trazer. Está falando de uma imposição. Mas é uma imposição que diz assim, ó, é o teu dever fazer. Aí se eu não fizer, Pablo, e se eu não quiser fazer? Beleza. Não é um crime, você não está cometendo um crime. Mas uma vez que isso chega como conhecimento para a sua vida, a partir de agora você tem que praticá-lo. Pablo, mas eu odeio crente, eu não gosto de ir na igreja dos crentes. Ok, se você vai para a sua igreja católica, você deve dar o teu dízimo lá na igreja católica. Ah, Pablo, eu sou adventista. O seu dízimo tem que estar lá na sua igreja.
Mas aqui, trazendo para um contexto mais amplo, depois de explicar essas questões, essa questão do dízimo de trazer fala de uma obediência. Olhe, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E nessa versão, né, tragam, vocês deverão trazer todos os dízimos e colocá-los no tesouro do templo. Assim minha casa terá alimentos. Isso para um contexto da antiguidade. Né? E aí sim se precisava de alimentos, de animais para sacrifícios. E lembram que eu tinha falado que esse versículo, a ministração de hoje, ela é firmada em dois posicionamentos, na realidade em dois subtópicos. O primeiro é a obediência. Você tem que estar atento e obedecer o que a palavra de Deus manda. O segundo é um posicionamento. Sabe, qual o título da nossa ministração? Abrindo as comportas do céu. Para se abrir elas, você vai precisar dessas duas chaves. O primeiro é obedecer. O segundo é se posicionar. Não adianta de nada você obedecer ao Senhor, você obedecer aos mandamentos que Ele traz, mas não ter um posicionamento. Do que vai adiantar? Do que vai adiantar você ler a Bíblia, entender o que Ele tem para você, tá dizimando, tá ofertando, mas não se posicionar? Sabe, muitas vezes um posicionamento seu vai fazer as pessoas enxergarem você de uma outra forma. E só pelo seu posicionamento, portas elas já vão começar a serem abertas. Só pela sua forma de se posicionar em Deus, as pessoas elas vão começar a te enxergar com outra visão, com outra maneira. Muitas vezes você está vestindo a roupa de bazar. Quantas e quantas vezes não já aconteceu comigo? Vestindo roupa dos outros, dada, usada. Mas eu nunca me posicionei como um mendigo, como alguém que ficava precisando. E as pessoas elas começam a ver em nós uma prosperidade que só pode ser realmente coisa divina, meu amigo. Porque ninguém vai explicar isso. Eu já trouxe esse exemplo aqui algumas vezes. Ainda quando estava morando na nossa comunidade, né, no Beco da Marinete. Comunidade carente aqui do bairro de Rio Doce. Qual tenho um orgulho de já ter fazido parte. Mas muitas e muitas vezes, as pessoas por me ver bonito, saindo organizado, né? Para a igreja e tal. Muitas vezes eu fui julgado como rico, ó, riquinho, quer aparecer, quer se mostrar, por estar bem vestido, por estar bem organizado, com roupa de bazar, com roupa doada. Mas aí o posicionamento fazia com que as pessoas vissem a gente diferente. E até nos olhassem diferente. Quantas e quantas vezes eu não entrei no beco mesmo de crescer, pá, me dê R$1, pá, me dê dinheiro, me ajuda assim, ó, preciso disso e tal, ei, aqui, lá. Ei, por conta de um posicionamento. Imagine você se posicionando diante de Deus. E qual foi o posicionamento aqui que a própria palavra nos orienta? Que o próprio Deus nos orienta. Vamos ler novamente o versículo? Vocês deverão trazer todos os dízimos e colocá-los no tesouro do templo. Assim a minha casa terá alimentos. Aí vem a questão do posicionamento. Presta atenção aqui comigo. Vocês podem me provar nisso e confirmar se eu não deixarei de abrir as janelas do céu para derramar sobre vocês uma chuva de bênçãos até o ponto que vocês tenham tudo de sobra. Sabe, você sabe que Deus ele morreu na cruz do Calvário para te curar. Você sabe que essa doença ela não pertence mais a você. Jesus ele já fez a parte dele, levando todas as enfermidades na cruz do Calvário. Você está sendo fiel à palavra porque não está andando em desobediência, não está traindo sua esposa, seu esposo, está dizimando na igreja, está com o coração livre. Mas quando o diabo vem colocar esse tipo de enfermidade, você não está se posicionando. Ei, aí é onde entra você se posicionar. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que essa doença vai para o quinto dos infernos, em nome de Jesus. Eu repreendo todo e qualquer sintoma agora em nome de Jesus, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E não há espaço nenhum para a enfermidade. E aí você começa a profetizar, a declarar, seja lá que nome você queira usar, mas você começa a liberar palavras sobre o seu corpo. Fruto de um posicionamento nele. Vocês podem me provar nisso e confirmar se eu não deixarei de abrir as janelas do céu para derramar sobre vós
uma chuva de bênçãos, até o ponto de vocês terem tudo de sobra. Se o próprio Deus está dizendo, vocês podem me provar, não, mas eu não vou provar a Deus. É claro que ninguém vai provar a Deus, nós sabemos da existência dele. Mas esse trecho do versículo, essa parte B do versículo fala de um posicionamento. Onde o próprio Deus faz um desafio. Ei, comece a dizimar, comece a ser fiel. Aqui está falando de fidelidade. Comece a ter uma vida de fidelidade ao Senhor. E aí vocês vão me provar, e vocês vão ver realmente se de fato funciona ou não funciona essa questão de portas abertas. Quais são as áreas da sua vida hoje que precisam ter as portas do Senhor escancaradas? Quais são as portas do seu coração hoje que precisam ser alcançadas pelo Senhor? A versão Almeida Revista e Corrigida, né, eu gosto dela também. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Obediência, fidelidade, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advém a maior abastança. Meu Pai do céu. A versão VFL fala sobre uma chuva de bênçãos, né? Muitas vezes a gente está se posicionando pouco. Escutando muita gente. Pablo, eu gosto de escutar várias ministrações. Qual a que você está praticando? São 6 horas e 51 minutos para quem está nos acompanhando pelo rádio, para quem está nos acompanhando agora também. Eita, nosso vereador Gabriel Vitor, da cidade de Paulista. Bom dia a todo o pessoal que está entrando aqui comigo também pelo Instagram. Para você que está no nosso canal do YouTube, aproveita e se inscreve no nosso canal. Já deixa o teu like. Todas as manhãs a gente está trazendo uma ministração aqui poderosa para te alcançar. Mas lembrando o nosso versículo, a primeira parte não é sobre dízimos e ofertas. Não é sobre dinheiro. Não é sobre fala sobre dízimo. Claro que fala sobre dízimo. Eu estou trazendo no sentido literal para que você me entenda. Mas a gente está falando aqui de fidelidade. Fidelidade ao Senhor. E fidelidade ao Senhor não é apenas dízimos e ofertas, não. Não adianta a gente dizimar e ofertar e dentro do nosso trabalho a gente está roubando. Roubando caneta, roubando papel, roubando o pertence de outras pessoas. Vai adiantar de quê? De nada. Mas uma vez que você tem uma vida de fidelidade ao Senhor, uma vez que você tem uma vida consagrada a Ele, uma vez que você tem uma vida dedicada ao que a palavra de Deus fala, ei, agora chegou a hora de colocar o Senhor à prova? Não, mas chegou a hora de agora você dizer, se posicionar. Senhor, o Senhor disse na sua palavra, eu creio e vai se manifestar. Posicionamento. Colocar o Senhor à prova não, porque você sabe que Ele já existe. Você sabe que Deus ele é fiel à sua palavra para cumprir na minha e na sua vida. Mas agora é a nossa vez de se levantar em posicionamento. Uma vez que você já conhece, uma vez que você já experimentou desse Deus, ei, agora é a nossa hora de se posicionar nele. Primeiro passo, ser fiel. Fiel a quê, Pablo? A sua palavra. Não, mas um pastor ele me deu um direcionamento que um dia eu estaria em não sei o que, bababá e labadás, e começou a profetizar e eu senti que era algo de Deus, algo profundo, do oculto, do escuro. Ei, não. Não aceita esse tipo de coisa não, amados. Seja fiel ao Senhor e aos princípios dele. E comece a se posicionar para que comece a se destravar. É na área da saúde, comece a se destravar saúde divina na sua vida. Que essas doenças elas caiam por terra. Pablo, é uma virose que me atacou. Ei, se posicione na palavra. Ontem minha esposa chegou em casa. E ela, rapaz, ontem todo mundo lá na farmácia estava espirrando, estava tossindo, estava não sei o que, corizando. Aí eu disse, mas você pegou e declarou a palavra, não foi que não ia pegar nada disso? Eu peguei e perguntei a ela, você pegou e disse que não ia pegar, você pegou e se posicionou em Deus, não foi isso que você fez? Ei, amados, esse deve ser o nosso posicionamento. Uma vez que estamos andando em fidelidade com o Senhor, uma vez que estamos andando em retidão com a sua palavra, ei, esse deve ser o nosso posicionamento. Eu estava, nesse domingo agora, estava com um incômodo muito grande. Eu tinha marcado algumas agendas e eu tinha que visitar, eu vou começar a visitar uma série de igrejas.
E eu tinha que ir para uma determinada igreja que é próximo da minha. É Verbo da Vida também. O Verbo da Vida aqui de Casa Caiada, para quem é de Olinda e conhece um pouco dessa questão geográfica. Só que eu estava sentindo incômodo do meu espírito, de alguma coisa incomodando, que eu tinha que vir para a minha igreja antes de ir. E eu estava sentindo esse incômodo. E aí eu cheguei na igreja, fiquei lá e senti paz, né, em ficar. E quando eu estava indo embora, eu falei com o irmão que tinha parado de falar comigo, alguma coisa nesse sentido, me bloqueado nas redes sociais. E aí eu fui perguntar o porquê, porque eu não tinha entendido, eu não fiz nada, não disse nada de palavra, não falei. E ele começou a trazer uma série de coisas misteriosas, porque a gente deve se posicionar assim. Eu disse, ó, irmão, veja só, seja claro, diga o que é que está acontecendo. Se eu lhe magoei, me perdoe. Eu não sou toda essa flor que se cheira, não, tenho muito que aprender ainda. Agora eu estou aqui para lhe servir. Eu olhei para a esposa dele, eu disse, olha, eu estou aqui para lhe servir. E ele disse, Pablo, eu estou vendo que você está se tornando mais um político do que um cristão. Eu disse, você está enganado. No dia que eu se tornar um político e deixar de ser cristão, as coisas de Deus elas vão deixar de fluir na minha vida. Eu sou um cristão, independente se eu estiver trabalhando na política, se eu estiver fora dela. As coisas de Deus elas têm que vir como prioridade, amados, na nossa vida. Inclusive para quando vier pessoas como essa nos confrontar, a gente ter ousadia de dizer, você está errado. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso coração está alinhado com as palavras de Deus. O nosso coração ele está alinhado com o que tem nas Escrituras. E aí o nosso posicionamento também em situações como essa deve ser um posicionamento bíblico. De dizer, ei, amado, você está enganado, viu? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas, elas vos serão acrescentadas. E sair dali em paz. Eu tive uma conversa mais ampla, mas tocando nesse mesmo ponto. E quando eu vejo situações nesse sentido, irmãos, eu não sei o que é que tem dentro de mim não, mas eu me levanto só com uma espada de correção. Olha, tá errado, isso aqui tá errado. E eu disse a ele, olha, no dia que você me vê errando alguma coisa, venha e diga a mim, Pablo, você tá errado assim, cara. Você errou nisso. E eu usei até o argumento da pessoa, né, ser um pouco mais experiente, ter mais idade. Eu disse, olha, até por você ter mais idade, existem caminhos que eu vou trilhar que você já passou. É interessante que você diga, Pablo, não vá por ele, aqui vai ter buraco, vá por esse aqui. E não está me afastando, me excluindo, não está me menosprezando. Sabe, quando o nosso coração está alinhado à palavra de Deus, a gente não vai ter apenas o posicionamento, a gente não vai ter apenas discernimento para se posicionar nele com relação às bênçãos que estão concedidas a nós, mas a gente também vai ter a consciência, a gente também vai estar sensível ao Espírito Santo para ter posicionamentos que muitas vezes as pessoas estão querendo nos colocar para baixo, querendo nos confrontar de forma errada. A gente vai ter ousadia, essa é a expressão certa, a gente vai ter ousadia para se posicionar diante dessas situações. De situações onde muitas vezes a pessoa diz, eu estou com você, e por trás, meu Deus do céu, isso aí, pelo amor de Deus, só Jesus na causa. Aí na nossa frente, mas rapaz, que saudade de você é uma potência. E por trás, eita, não sei, puxa, eu não boto muita fé nele não. Deus, ele nos dá ousadia e intrepidez quando a gente é fiel à sua palavra para se posicionar também diante dessas situações. Não só se posicionando em favor do nosso corpo, da nossa família, dos nossos bens, uma vez que estamos andando em linha com a palavra de Deus, mas também se posicionar diante de atitudes como essa. Feche teus olhos, vamos orar, são 6h59. Pai amado e Pai querido, nosso tempo se esgotou, mas nós sabemos que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Espírito Santo de Deus, queremos te agradecer por toda a nossa audiência, tanto no nosso Instagram quanto no nosso canal de YouTube, e a todas as pessoas que nos acompanham por essa programação abençoada. Te pedimos uma graça e um favor de Deus sobre a vida de cada um deles, nesse exato momento, no santo e poderoso nome de Jesus. E se você crê nisso, diga
Amém. Em especial você que está no nosso canal do YouTube, já aproveita e se inscreve no nosso canal, abençoado.